Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula a gente vai continuar com os filósofos alemães. Esse que a gente vai ver hoje é o Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche nasceu em 1844, morreu no último ano do século XIX, 1900. E o Nietzsche ele é um filósofo extremamente importante para a gente compreender a filosofia contemporânea. Ele não foi muito lido em vida, né? Mas, quando a gente para estudar os filósofos pós-modernos, já do século XX e também do nosso século também, tem alguns vivos ainda, todos eles leram Nietzsche. Então, é fundamental entender o Nietzsche para compreender o pensamento dos pós-modernos também, certo? Bom, o Nietzsche, para começar, ele não se considerava filósofo. Ele estudava filologia, que é o estudo de línguas antigas. Então ele se considerava um filólogo e estudava os textos antigos. Ele vai escrever bastante sobre pré-socráticos, que são os filósofos, né, antes de Platão ali, né, antes de Sócrates, que são os primeiros filósofos, né? E ele vai estudar bastante esse período, né, que a gente já vai ver aqui nesse comecinho. Mas vamos lá, ele escrevia em forma de aforismos, que são parágrafos curtos, onde ele conclui o seu pensamento nesse parágrafo. Então ele revolucionou um modo de escrever livros filosóficos, textos filosóficos. E muitos filósofos depois do Nietzsche se inspiraram nesse estilo de escrita, né? Porque os filósofos antigamente escreviam toda a sua teoria, sistematizavam ela inteira, né, em um livro. Então era um livro para esquematizar, sistematizar todo o seu pensamento, né, toda a sua teoria filosófica. E o Nietzsche não fazia isso. Ele pensava um negócio, ele queria colocar, ele colocava tudo em um parágrafo, depois outro pensamento em outro parágrafo, e assim ia indo. A gente chama isso de aforismo, tá? E alguns filósofos adotaram o estilo do Nietzsche depois. E ele foi um grande crítico da nossa cultura ocidental. Bom, eu falei que ele estudava bastante a, as línguas antigas, né? Era um filólogo, e ele vai elogiar o período da tragédia grega. É, e as tragédias gregas vocês já devem conhecer, é ali a história do Édipo, Aquiles, né? Esse é o período das tragédias gregas. E ele vai perceber ali o que ele vai chamar de dois espíritos diferentes aí, o apolíneo e o dionisíaco, tá? Tem esse nome meio estranho, mas é fácil de entender. O apolíneo vem do deus Apolo, por isso Apolíneo. E o deus Apolo era o deus da música, era um deus da razão, da simetria. Já Dionísio, não é Dionisíaco, vem de Dionísio, era o deus do vinho, das festas, era o deus da carne, sabe? Era o deus dos desejos da carne, das festividades, enfim. Ele vai dizer que na era trágica dos gregos, os gregos sabiam lidar com esses dois momentos aí do espírito humano. Você consegue perceber nas tragédias gregas o lado apolíneo e o lado dionisíaco, que para eles os dois lados são importantes, tá? Então, o lado apolíneo é o lado que enaltece a razão, a ordem, a medida, o equilíbrio e a serenidade. Já o lado dionisíaco é o lado da emoção, do caos, da desmesura, excesso, da paixão, certo? E ele vai dizer que nós convivemos com esses dois tipos de espírito. A gente não é nem só Apolo e nem só Dionísio, né? É essa mistura, né? É esse combate de Apolo e Dionísio, né? E ele percebia isso nas tragédias gregas. Por exemplo, se a gente pegar aí a tragédia de Aquiles que eu falei, né? Aquiles era um ótimo guerreiro, aí aqui estamos mostrando o lado apolíneo do Aquiles, que é o lado onde o cara se destaca como um indivíduo, o guerreiro forte, sereno, equilibrado, certo? Mas, no final da obra,
o Aquiles é morto, né, com a ferida no calcanhar, que já mostra o lado de Dionísio, né, o lado da carne, as fraquezas, a dor, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o Aquiles é herói, é Apolo, ele é Dionísio porque ele morre, certo? E ele vai dizer que a nossa vida tem esses dois, tem a luta entre esses dois polos aí. Eu tenho um professor de filosofia que ele dá um exemplo muito legal disso aqui. Ele fala que ele dizia para mim, o Diego, o nome dele, ele dizia para mim que na hora que ele estava dando aula de filosofia em cursos ou na faculdade em si, enfim, que era o lado Apolo dele, né? Da razão, o professor que está lá falando, não sei o quê. E aí quando ele chega em casa, ele bate o seu dedinho na quina do sofá, doía pra caramba, ele lembrava que ele também era Dionísio, que ele também era carne, que ele também não era esse guerreiro, esse Apolo, esse indivíduo que se destaca dos demais. Né? Na festa, né, nesse festival de carne, nesse carnaval, né, até a festa do carnaval vem de Bacanal, né, que Baco era o nome romano do deus Dionísio. Né? No carnaval, na festa, não tem esse indivíduo que se destaca. É todo mundo igual ali. É tudo carne, entendeu? E ele dava esse exemplo, eu acho um bom exemplo, estou passando ele para vocês também. Mais um exemplo. O Nietzsche, em seus. A gente fala de duas fases do Nietzsche. Na primeira fase, ele gostava muito de um compositor alemão chamado Richard Wagner. Eu coloquei aqui, ó, dá para ver a tela? Uhum. Richard Wagner, ele tem essa música, né, Ride of the Valkyries, né, o Cavalgar das Valquírias. E ele fala que nessa música do Wagner a gente consegue perceber o Apolo e o Dionísio convivendo. Então, vou soltar para vocês. Aí você percebe nessa música, o que o Nietzsche quer dizer, é que no fundo tá a parte apolínea. Tum, 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 crescendo com ordem, com medida, com equilíbrio. E fica assim. Tum, tum, tum. São os violinos na frente assim, ó, que é a parte dionisíaca. Né? Tem a ordem no fundo crescendo. Tum, 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 tum. A parte apolínea. E em contraposição esse caos aí feito pelos violinos. Enfim, depois vocês conferem lá. Tem 5 minutos aqui nesse vídeo do YouTube que eu peguei. É bacana a música. Richard Wagner, que é o exemplo que ele dá do Apolo e Dionísio convivendo. Outro exemplo muito bom é a do filme chamado Cisne Negro. Não sei se vocês já viram. Nesse filme Cisne Negro, a moça é uma bailarina e ela é extremamente apolínea. Ela é extremamente regrada. Inclusive, ela teve uma educação assim, né? Acho que era a mãe dela, era bastante exigente com ela. E ela era aquela bailarina regradinha, certinha e tal. E quando ela tem que fazer a peça do Cisne Negro, ela tem que ser tanto Apolo como Dionísio, porque o Cisne Branco era essa parte da ordem. Já o Cisne Negro era quando ela tinha que dançar com a emoção, né? Deixar a ordem de lado e entrar na desmesura, no excesso, certo? Ser guiada pela paixão. E ela no filme ela tinha dificuldade de entrar nesse cisne negro, né? Como se a mãe dela tivesse podado esse lado Dionísio que ela tem e só deixado elevar aí o lado apolíneo dela. Bom, então essa é a primeira parte da aula. Tem quanto tempo de vídeo aí? 9. 9 minutos? Eu vou fazer a aula do Nietzsche, então, em duas partes, para não ficar um vídeo muito longo. Nessa parte 1, então, eu vou focar só no Apolo e Dionísio que eu falei para vocês. E vou deixar essa atividade, depois a gente continua com o Nietzsche. Vou deixar essa atividade para vocês sobre se vocês conseguem perceber o Apolo e o Dionísio na vida de vocês, né, como o exemplo que eu dei que o meu professor de filosofia deu, dele sendo o Apolo, o professor falando, daí ele bate com o dedinho na quina e vê que ele é Dionísio, que ele é carne, que ele morre, né?
Inclusive, eu ia dar um spoiler do filme, mas deixa pra lá. E se vocês conseguem perceber isso em obras de artes, em filme, como esse que eu falei do Cisne Negro, né? Você consegue ver um filme com a cilada de Dionísio e Apolo, né? Enfim, vou deixar aí essa atividade para vocês e a gente continua com Nietzsche depois, tá? E eu vou voltar também a falar desse lado apolíneo e dionisíaco dele, tá? Então vamos se falando aí, qualquer dúvida, valeu!